Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala com você é o reverendo Ricardo Chaves Fukuzava, pastor presbiteriano, e hoje nós teremos mais uma aula da nossa escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje que eu me refiro, 3 de maio de 2020, e nós já estamos na nossa sexta EBD online. Lembrando que nós estamos tendo como conteúdo a nossa confissão de fé de Westminster, mais propriamente o capítulo 28, que trata acerca do batismo. Então vamos à nossa sessão de número 1. O batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus, por meio de Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Esse sacramento, segundo a ordenação de Cristo, há de continuar em sua igreja até o final do mundo. Vamos examinar um pouco esse texto para tentar entender como funcionam os seus argumentos. Um texto longo, constituído de vários argumentos. Nós vamos nos concentrar nos principais e para isso nós vamos localizá-los. Esse texto, ele aqui nos adverte que estamos diante não apenas de um argumento, mas de vários argumentos que estão entrelaçados, cada um com o outro em um tipo de relação. E para entendermos o assunto que se trata, precisamos entender como funciona a sua argumentação. Então vamos avançar e encontrar aqui algumas marcas nesse texto de definição, por exemplo, define o que é o batismo, de propósito, para que serve o batismo, demonstrado aqui por essas partículas, a procedência, o propósito foi apresentado, mas do que vem esse propósito, as partículas aqui também apontam para isso, e a ligação entre os dois não pode ser desprezada. Por fim, trata acerca da duração do elemento batismo. Vamos tentar olhar o nosso texto através de um esquema para facilitar o entendimento do fluxo de informação. Portanto, aqui está uma ilustração da nossa redação, do nosso texto de estudo. Então, nós temos primeiro uma definição em amarelo, depois segue-se um duplo propósito e para o segundo propósito há aqui estabelecendo as procedências, da onde acerca desse propósito, do que vem com ele, esse quadro verde abaixo, e por fim acerca da duração do batismo. Então vamos olhar um pouco para a definição. O batismo é um sacramento do Novo Testamento instituído por Jesus Cristo. Vamos dar uma olhada nos fundamentos bíblicos. Eu cito aqui a ordem de Cristo: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esta fala refere-se a Jesus Cristo, que antes de ascender aos céus, dá instruções aos seus apóstolos. E a ênfase é batizando-os. O Senhor queria que eles fossem batizados. Propósito. Vemos que é um propósito duplo, para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada, ou seja, o batismo é a única maneira de se entrar na igreja. Repito, o batismo é a única maneira de se entrar na igreja. Então, os filhos e filhas dos cristãos sendo batizadas e batizados, adentram a igreja. Aqui está uma imagem que ilustra um ministro legalmente ordenado. Ele está batizando o neném, mostrando que agora esse neném participa da igreja, é membro da igreja. E também, assim também como os adultos que não foram batizados na infância, eles vão adentrar através do batismo. Então nós vemos aqui já não uma criancinha, mas um adulto sendo batizado pelo ministro diante da família, porque a partir desse momento adentra a igreja.
E o segundo propósito, para servir de sinal e selo do pacto da graça. Este assunto foi tratado no capítulo de número 27, acerca dos sacramentos. Ele é retomado aqui de uma maneira um pouco mais resumida. Vamos então reafirmar o que já foi dito: o batismo como sinal de Deus da entrada de um pacto de maneira graciosa, ou seja, o batismo é um sinal dado por Deus de uma forma graciosa e merecida para nós, de que agora nós temos um pacto com Ele, e o sinal desse pacto é o batismo. Assim também com o batismo é um selo da garantia de Deus que os benefícios de Cristo são transmitidos a nós, ou seja, qual é a garantia que nós temos de que pertencemos ao Senhor? O que sela essas promessas? O que caracteriza e marca? Ora, o batismo. O batismo, ele tem, portanto, esse duplo serviço, tanto de sinal e selo, que pertencemos a Deus. E aí nós vemos vários elementos. Pertencer a Deus, e através do batismo, o batismo ilustra, a nossa união com Cristo. Como eu sei que estamos unidos a Cristo? Através do batismo. Como podemos saber da nossa regeneração, que nascemos de novo? Através do batismo. Todo aquele que nasce de novo vive para Deus, o Espírito adentra a sua vida, batiza-se. Da remissão dos pecados, qual que é a marca da remissão dos pecados? Que fomos perdoados em Cristo, ou seja, o batismo, sinal de entrada da aliança com o Senhor, que os nossos pecados não mais governam as nossas vidas, mas sim o nosso Senhor Jesus Cristo. Da sua consagração a Deus, o batismo é o sinal da consagração que temos a Deus, que por meio de Jesus Cristo foi instituído a fim de nós andarmos em novidade de vida. Portanto, esses 4 elementos procedem aí do batismo. E por quanto tempo irá durar o batismo? Ora, o batismo como maneira de entrada na igreja, seja ele o batismo infantil, seja ele o batismo adulto, não cessará até que Cristo venha. Então, esses são esses assuntos nessa sessão de número 1. Partimos então para a sessão de número 2. Nós encontramos uma redação um pouco menor. Vamos examinar um pouco esse texto e percebemos que existem aí 3 tipos de informações. Algumas são mais trabalhosas que outras são mais autoevidentes. Vamos a elas. Primeira informação: o elemento exterior usado nesse sacramento é água, ou seja, se batiza-se com água. Batismo, ele é sempre efetuado com água. Nenhum outro elemento foi instituído por Deus para que possamos batizar. Não se pode batizar com qualquer outro tipo de líquido ou sólido. Devemos batizar com água, como ilustra aí essa belíssima imagem. Fundamentos bíblicos para isso. Por exemplo, o episódio entre o apóstolo Pedro e Cornélio, onde o apóstolo Pedro diz: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Denotando que a água era utilizada para o batismo. O episódio de Felipe e Eunuco, etíope: eis aqui água, quem impede que seja batizado? Diz o eunuco lá em Atos capítulo 8, verso 38, demonstrando que ele tinha consciência que o batismo ocorria através do uso da água. Segunda informação, com a qual um ministro do Evangelho legalmente ordenado deve batizar o candidato. Nas igrejas presbiterianas, somente quem deve batizar é o ministro. Aí, como nós temos essa bonita imagem ilustrada aí, o ministro preparando-se para batizar o neném. A ordem de Cristo foi dada aos apóstolos e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Importante, este ide, esta ordenança, ela não foi dada a todos os cristãos, foi dada à liderança da igreja da época. Os apóstolos, eles portadores de um dom extraordinário, ou seja, o apostolado quanto ofício extraordinário, característico da época de Cristo, deveriam batizar.
Jesus Cristo institui os pastores como liderança, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Como eu havia dito, os apóstolos eram ofícios, ou são ofícios extraordinários, não são de execução perene na igreja. Eles tinham um tempo de ação que era o tempo do fundamento da fé cristã no primeiro século. Assim também como os profetas, assim também como os evangelistas. Esses três ofícios não mais existem na Igreja de Cristo, não como são apresentados no Novo Testamento. É possível que alguma denominação faça a utilização de algum título como este, mas ele não tem correspondência com os títulos neotestamentários. Os únicos ofícios, o único ofício que permanece desde a primeira da era apostólica até os dias de hoje são os pastores, que está aí descrito em Efésios 4:11, um dom duplo, pastores quanto mestres. Esse sempre foi o entendimento do protestantismo, seja apresentado por João Calvino, seja apresentado por Martinho Lutero. Calvino, por exemplo, diz: a função dos pastores compreende dois elementos principais: anunciar o evangelho e administrar os sacramentos. Isso você pode encontrar na Instituição da Religião Cristã, nos livros de número 4, tópico 3, sexto parágrafo. Calvino, referindo-se a quem deveria executar os sacramentos, entende que a função pertence aos ministros, aos pastores. Assim também como Lutero, na sua Confissão de Augsburgo, no artigo 14, acerca da ordem eclesiástica, documento a qual Lutero subscreve, onde está escrito assim: da ordem eclesiástica ensinam que ninguém deve publicamente ensinar a igreja ou administrar sacramentos, a menos que seja legitimamente chamado. Portanto, aquele que ensina a igreja e aquele que administra os sacramentos é o pastor, aquele que é legitimamente chamado. Terceira informação: deve batizar o candidato em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez, eu aqui retomo o texto em Mateus 28:19, que diz lá, e de portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a ordem de Cristo destaca a fórmula que evidencia a Trindade, ou seja, a Trindade está sendo invocada no batismo. E quem deve fazer isso é o ministro. Seção de número 3. Não é necessário imergir na água o candidato, mas o batismo é corretamente administrado por efusão ou aspersão. Então nós temos aí 3 tipos de batismos. Primeiro, o batismo de aspersão, ilustrado aí nessa bela imagem do ministro executando o batismo de aspersão. Temos o batismo de efusão. Se você perceber, o que ele estou aí é a quantidade de água, a ideia é que a água vem efusivamente, bastante água, pelo menos é mais do que aspergir. A aspersão é só um pouquinho, vemos a questão da quantidade, e a efusão é mais água. Então nós batizamos por aspersão, por efusão, como essa imagem bonita mostra. E tem também o batismo de imersão, onde exige mais água, como a imagem ilustra o ministro imergindo o candidato. As 3 formas são reconhecidas como legítimas, ou seja, não há uma desqualificação das formas. Está simplesmente dizendo que não é necessário, a guisa de necessidade, imergir. Mas as 3 formas são reconhecidas como na igreja cristã, no decorrer das suas eras, uma vez ou outra, em algum momento utilizou, e algumas ainda utilizam a imersão, mas nós, presbiterianos, adotamos apenas o batismo de efusão ou aspersão. Entretanto, aquele irmão ou irmã que vem a nós de outra igreja, que foi batizada por imersão, nós não refutamos simplesmente por causa do método
nós refutamos apenas se a dita igreja não for reconhecidamente idônea, mas não em relação ao método. Há fundamentos bíblicos para essa preferência. Então, por exemplo, vamos observar os fundamentos bíblicos negativos, que não apontam para a prática da imersão como adotada no início da igreja. Por exemplo, existem situações que não apontam para o batismo de imersão. O batismo de Paulo, por exemplo, diz lá em Atos capítulo 9, verso 18: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado por Ananias. Então Paulo, tudo indica que ele foi batizado não por imersão, mas por aspersão. Levantou-se e foi batizado. Na narração do batismo de Paulo, quando comenta essa maneira, não diz que Ananias o guiou para que fosse para um rio ou para um tanque. Diz que ele se levantou. O batismo do carcereiro também, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi batizado. Então o carcereiro foi batizado, está em Atos capítulo 16, verso 33. Então, o carcereiro, juntamente com sua família, foi batizado no lugar onde trabalhava, em um presídio. Como conceber que existia um tanque para banho local como aquele? Ou seja, a própria concepção de presídio do primeiro século não nos assegura que existia um local próprio para que pudesse emergir a família do carcereiro. A pregação de Pedro. Então, o que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, está em Atos capítulo 2, verso 41. Os 3.000 que se converteram ante a pregação de Pedro em Jerusalém. Como eles foram batizados por imersão, se não há rio ou cisternas para isso em um local público? Como imaginar que as autoridades permitiriam que 3.000 pessoas se banhassem em águas para consumos? Ou seja, está se referindo à questão das cisternas que poderiam existir ali nas intermediações de Jerusalém. Ou seja, é inviável pensarmos em um número grande, expressivo, como está ilustrado nessa imagem aqui, que essas pessoas simplesmente foram todas conduzidas para um batismo de imersão onde estavam. Não, com certeza isso não assegura que houve imersão aí, é bem possível que fosse aspersão. Agora, a questão aspecto positivo, os fundamentos bíblicos, que estimulam a prática da aspersão na igreja. A própria palavra, a etimologia da palavra, a palavra baptizo é usada para descrever a aspersão. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem, a aspersão de copos, jarros e vasos de metal e camas. Não dá para imaginar alguém imergindo uma cama, com certeza está aspergindo. Jesus está aqui recriminando uma prática legalista dos fariseus de aspergir as coisas para purificar o seu uso. E camas, por exemplo, está sendo aventada aqui nesse texto. Não dá para imaginar alguém imergindo uma cama. Com certeza a palavra baptizo ela é utilizada aqui como aspersão. Então, o batismo como um sinal, o batismo ele se apresenta como um sinal, como essa bela imagem aqui representa. Representa o batismo com o Espírito Santo. Sempre quando as Escrituras falam do batismo com o Espírito Santo, apresentam como derramando ou aspergindo, nunca como imergir. Ninguém é imerso no Espírito Santo. Por exemplo, esses textos que estão em tela. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. O Espírito Santo foi derramado. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Ou seja, a purificação que virá é aspergida, que refere-se ao Espírito Santo. E acontecerá depois que derramarei meu Espírito sobre toda a carne. A ideia de derramar não está de imersão. Pode ser interpretado até como efusão, mas não imersão. A questão que o Espírito é derramado. No Antigo Testamento, a aspersão era a prática da igreja. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo, e disse: eis que o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas palavras. Então a aspersão era uma prática comum da igreja do Antigo Testamento. Alguém pode levantar, talvez,
possíveis objeções, né? Vamos nos concentrar apenas em uma nesse momento. Mas a imersão não significa sepultamento de nossa antiga vida, alguém pode tentar dizer, provavelmente se referindo a esse texto. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então alguém pode querer interpretar essa palavra sepultado aqui de uma maneira que sugira a imersão, ou seja, para que haja um sepultamento a pessoa deveria afundar-se, né? Mas olhando um pouco de perto, vemos que essa interpretação de sepultamento não se sustém. Nesse texto, Paulo estava falando do significado do batismo e não no modo como ministrá-lo. Paulo também, no contexto anterior, fala que nós fomos circuncidados e crucificados em Cristo. São imagens que não devem ser levadas pela literalidade. Estas imagens se referem à nossa identificação com Cristo e não da forma como ministrar o batismo. Ou seja, quem utiliza esse texto aqui para dizer que obriga-nos a imergir está fazendo uma interpretação que não tem fundamento. Considerações finais. O batismo bíblico é feito com água, não importa a quantidade. Então não é a quantidade de água que vai validar o batismo. No batismo deve ser invocado o nome da Trindade, ou seja, o batismo é orquestrado, é impetrado o nome da Trindade, porque é Deus que governa, né, que dá esse sinal, e a pessoa trina, as três pessoas da Trindade representam aí a figura de Deus, sua completude. E quem deve batizar é o ministro que ensina a igreja, a palavra de Deus. Então é isso que nós aprendemos nessas 3 sessões, que trata do batismo. É um capítulo longo, hoje nós vamos ter essas 3 sessões, e se Deus permitir, no próximo estudo terminaremos o capítulo de número 28. Que Deus em Cristo muito nos abençoe. Amém e amém.